Galinha quando está doente, normalmente a gente vai dar um antibiótico. Esse antibiótico não pode ser dado de qualquer forma, precisa de um tratamento. Mas antes de falar de tratamento, eu vou te dar uma má notícia. Os antibióticos servem para as doenças bacterianas. Às vezes você tem doença viral, às vezes você tem doença por fungo, às vezes você tem uma doença diferente que não será resolvida com antibiótico. Essas doenças normalmente não têm cura. Ou a galinha vai ficar com essa doença por um tempo e vai se dissipar sozinha, o que você precisa é aumentar a imunidade dela, ou essa doença vai chegar a matar sua galinha. Deixa eu fazer uma comparação. Quando você está com a gripe, essa gripe que a gente pega, às vezes uma vez no ano, às vezes pega ano sim, ano não. Quem tem uma saúde um pouco mais debilitada, às vezes pega 2 vezes no ano, essa gripe. Você passa meio 5 dias mal, espirrando, tossindo, meio deitado, meio mole, e depois você se recupera. Essa gripe, quando você pega, ela não tem cura. Você toma um antitérmico, toma um analgésico, toma uma vitamina C, para a sua imunidade melhorar ou para descongestionar as vias respiratórias, algo assim. Você vai tomar esse remédio, vai aumentar a sua imunização e o vírus vai saindo do seu corpo porque os anticorpos do seu corpo vão agir. É algo similar ao que acontece com a galinha. Algumas doenças na galinha pegam na galinha e logo vai matar, porque a galinha não vai ter força suficiente para se curar. Mas as galinhas que estão com imunidade alta, às vezes passam por essas doenças sem problema. Mas as doenças bacterianas, você vai precisar usar antibiótico. No e-book de sanidade a gente fala sobre isso. Mas primeiro eu vou falar de tratamento, depois eu falo dos remédios. Quando você identifica que realmente é uma doença bacteriana, não é uma doença viral, que não tem cura, e aí tem outros tipos de procedimentos. Não é uma doença causada por fungos, que também não tem cura, mas tem outros procedimentos. Tudo isso a gente já falou em vídeos aqui e também tem no e-book de sanidade para você entender melhor. Aí a gente vai ter que fazer um tratamento, fazer uso de antibióticos. Existem vários no mercado, a grande parte delas tem escrito amplo aspecto. Quando você tem um remédio lá, um antibiótico escrito amplo aspecto, ele tem um princípio ativo que vai atacar determinado tipo de bactéria e tem outros princípios ativos que vai atacar umas bactérias de forma geral. Estou tentando explicar bem devagar, de forma bem simples, sem colocar muito nome técnico para você poder entender. Então, quando o antibiótico tem escrito assim, amplo aspecto, ele tem uma família de princípios ativos ali que vai atacar determinadas bactérias. Aquela bactéria que sempre vai no sistema digestivo, aquela bactéria que sempre vai para o sistema respiratório, aquela bactéria que vai sempre para ali, para aquele lugar. Então, aquele antibiótico vai ter aquele princípio ativo que vai nessa bactéria e vai ter outros princípios ativos numa quantidade reduzida que vai dar uma geral. Vai tentar resolver aí aonde está. Mas só dar o remédio, só dar o antibiótico não adianta. Primeiro, quando você tem aves num estado avançado de doença, aves que estão com asa caída, galinhas que estão pelos cantos, galinha que não bebe e nem come mais, galinha que está deitada no chão, não consegue levantar, galinhas que estão fracas de forma excessiva, galinhas com o olho inchado, né? O olho chega a inchar, que até fecha o olho. Essas aves, só remédio injetável. Não adianta colocar na água. Quando o nível está avançado da doença, não adianta colocar na água. Precisa ser um remédio injetável. É injetável ou no peito ou na coxa. É tipo quando você pega a sua pele assim, ó. Vou pegar do rosto assim, ó. Você não pega a sua pele do rosto, não faz essa gordurinha aqui, ó. Aí você enfia a agulha em 45 graus em direção à cabeça. Então, se é no peito, 45 graus em direção à cabeça. Se é na coxa, 45 graus em direção à cabeça. Quando está com o peito seco, dificilmente você vai conseguir injetar também. Mas tem que arrumar um lugar na coxa ou um lugar no peito para poder conseguir fazer isso. Qual a melhor forma? Você pega a agulha, aquelas de insulina, a seringa, aquela de insulina, a agulha é mais fininha. Essa agulha sendo mais fininha, normalmente essas seringas vai até 5 ml, né? Então tem 1 ml, 2, 3 até 5 e tem a marcação do meio, né?
Meio ml, 1,5, 2,5 e assim por diante. A agulha que vem junto, vem com a tampinha. Se você prestar atenção, essa tampinha, você passar a unha da cabeça da tampinha para baixo, você vai perceber que tem um lugar que é mais crespo. Você vai da cabeça da tampinha e vai descendo e percebeu que tem um lugar mais crespo nessa tampa. Normalmente elas são assim. Nesse lugar onde começa o crespo, você chega com a tesoura e pau! Quando você coloca a agulha, você vai perceber que vai ficar um pedaço da agulha do lado de fora. E aí evita que você enfie a agulha demais. Você passe do ponto da agulha. Isso aí é de graça, hein? Essa dica aí é de graça. Então você tem um limite. Ao invés de você só tirar e meter a agulha de vez, você que não tem experiência, não sabe o quanto vai colocar de agulha, você vai colocar ali. Quando você tem aves, digamos que a ave está nesse porte aqui, a ave está nesse porte aqui, ó, né? Uma ave já adulta, mas está apresentando uma doença, 1 ml durante 7 dias. 3 dias, 5 dias ou 7 dias. Quando você coloca 1 ml, pode ser em 3 dias ou 5 dias. Precisa dar todo dia. Ou 7 dias. Precisa dar todo dia. Ah, Sandra, eu dei hoje. No outro dia ela já acordou melhor. Não vou dar mais. Precisa dar durante todos os dias. É um risco que você corre porque no último dia você enfiou um pouquinho mais a agulha, sua ave vai morrer. Mas precisa dar. Porque se você der um dia só, a doença vai voltar e vai voltar mais forte. E você não vai conseguir curar. Esse é um vídeo longo, hein? Segura aí. Faz isso. Se você tem uma galinha mais fraca, você dá meio ml. Meio. Nenhum. Menos que 1. Meio ml. E aí sim precisa ser 7 dias. Ok? Galinha isolada e confinada. Você precisa ter um local onde essa galinha vai ficar isolada, não vai encontrar com outras galinhas e vai ficar confinada. Ela não pode voltar para o piquete. Se for uma galinha ou um grupo de galinhas, você vai botar ela e vai resolver dessa forma. Caso você tenha algo generalizado, eu tenho 200 aves e tem várias roncando, pelo menos umas 50, mas eu não consigo identificar, não consigo separar, não consigo dar injetável, aí vai precisar ser na água. Ideal que o galinheiro fique fechado e você durante esses 5 a 7 dias você dê na água. Procedimento, você precisa fazer jejum de água. À noite você tira a água, deixa os animais sem água. De manhã você não bota água, espera até umas 8, 9 horas da manhã, coloca o remédio na água de forma concentrada, não é para encher a vasilha de 5 litros com remédio. Você vai pegar todas as suas vasilhas de água, colocar o remédio e vai botar até aquela primeira marca de água. Sacudir bem ou mexer com a colher, sacudir bem, colocar a vasilha e as galinhas, como estão com sede, elas vão beber. Elas indo beber, você tem uma, entre aspas, garantia que todas estão bebendo o remédio de forma concentrada. Você vai fazer isso todo dia. Quando você botar essa água, que todas, você está vendo que todas estão indo para a água, porque todas precisam ir para a água, porque elas não estavam bebendo, elas estão com sede. Todas estão indo para a água, se você perceber que alguma ficou para trás, aí você tem que fazer o procedimento de injetável. Pega ela, tira e bota em outro lugar e injeta. E essas você vai precisar fazer assim, dessa forma. Pronto, faz isso durante 7 dias. Quando você colocar o concentrado, em meia hora elas precisam beber tudo. Ou quase tudo. Em 30 minutos, resolveu? Pega a vasilha e enche de água novamente. Ok? Enche de água novamente e aí faz as lavagens, as trocas do dia, tudo normal. No outro dia o mesmo procedimento, durante 7 dias o mesmo procedimento. Quando você faz um dia só, não resolve. Procedimentos feitos, injetável na água, beleza. Ração precisa todas comerem e água durante o dia elas precisam beber. Se não fizer esse conjunto, também não vai servir. Então o remédio tem que estar acompanhado do isolamento, do confinamento, de água e alimentação. Terceira coisa, o que causou essa doença? Doença é causada normalmente por, doença bacteriana, causada normalmente por excesso de fezes, limpeza perdida, cama de frango ruim, lavagem de bebedouros e comedouros ruim, piquete sem a condição, água tomando sol. Então você tem bebedouros que estão tomando sol, a água está esquentando. Às vezes até você tem bebedouro
pendular, que a tubulação tá tomando sol, esquenta a água. E aí vai dar problema também. Tá vendo meu filho chorar? Quer entrar aqui. Não pode. Proibido para criança aqui dentro. E aí, pode ser que seja algum desses motivos. Então, esses motivos você precisa investigar e tirar. Porque se continuar a fonte de doença, você continuará tendo problema. É igual você curar e dar o remédio e dar a doença. Dar o remédio e dar a doença. Dar o remédio e dar a doença. Não vai funcionar dessa forma. Tive que fazer um pequeno corte, porque ele estava chorando muito. Então fui resolver o choro e voltei aqui. Então assim, se você não tirar o que está causando a doença, você vai ficar sempre voltando aí o problema. Então precisa identificar. Às vezes é lama, né? Às vezes você tem um galinheiro aí que é de chão batido, que está molhado, então precisa resolver isso, porque essa lama também está com fezes. Por quê? Porque o galinheiro está cheio de fezes. O galinheiro está cheio de fezes. E aí molhou, aquela fezes virou lama. Aquela lama que está dentro do seu galinheiro é água com fezes. E barro, se tiver também chão batido. Então ela vai ficar bebendo daquela água, não vai melhorar nunca. Então você precisa resolver o que está causando o problema também. Se o problema está na cama de frango, tem que tirar a cama de frango. Se você está tendo muita morte, todo dia morre 5, 6, 5, 6, 5, 6, a cama de frango está também com um problema sério. Então precisa trocar. Então são procedimentos que precisam ser feitos. Remédios que tem no mercado. Quando você tem característica de gogo, quais são as características de gogo? Espirrando, roncando, olho lacrimejando e espumando, narina derramando aí secreção, galinha com problemas de falta de ar. Normalmente são doenças bacterianas e são as doenças que a gente chama de gogo. Mas pode ser coriza infecciosa, pode ser pulorose, pode ser mitoplasmose, pode ser colibacilose, pode ser qualquer uma dessas. Nesses casos específicos, você vai utilizar remédio que tenha enrofloxacino, ou seja, da família da tetraciclina. Aí você tem que olhar na bula. Então pode ser tormicina, chemitril, farmadox, neoflox, terramicina, tormicina, já falei. Então você tem que escolher os injetáveis e um em água para seguir o procedimento que eu falei lá no início. Então um desses remédios é que vai resolver esse problema. Lembrando que não é só dar o remédio, tem que fazer todo o procedimento que a gente falou. Quando você tem problemas de diarreia junto com isso aí, pode ser verme, então você precisa dar remédio de verme, das formas preventivas que a gente já falou em outros vídeos, tá dando de prova preventiva, mas tá tendo problema que tá tendo diarreia, principalmente uma diarreia muito água, muito líquida e uma diarreia com muito branco, tem chance de ser verme, então precisa dar o remédio de verme em pó ou na água, depende, em pó na ração, em água na água. E aí depende do procedimento e depende de como você vai dar. Sempre você dá e repete com 15 dias. Dá hoje e o reforço com 15 dias. Quando você tem fezes vermelhas na fase inicial, muito provavelmente seja coccidiose. Se for coccidiose, você precisa dar um remédio que tenha sulfa, um dos antibióticos. O princípio ativo dele não é enrofloxacino. Ele pode até ter enrofloxacino, pode até ser da família da tetraciclina, mas o princípio ativo principal dele é a sulfamicina. Quando o remédio é a sulfamicina, ele tem sulfa. Sulfa é um antibiótico, é um princípio ativo que vai principalmente nas bactérias que atacam o sistema digestivo. Então, tem coccidiose, ou até mesmo verme, e também tá com as fezes aí de outras cores, que não seja vermelho, que aí a gente vai falar da fezes vermelha daqui a pouco, entra também com sulfa, para poder tentar dar uma regulada nisso aí. Coccidiose, remédio com sulfa, trisulfim é o mais conhecido, muito bom, e é uma bomba, é um remédio forte do cacete, para quem não sabe, tem gente que dá para pintinho aí, de forma contínua, toma cuidado. É um remédio quimioterápico
Junto com ele precisa dar um remédio com anticoccidianos, anticoccidiáticos. Tem que olhar na bula também. Eu conheço o Avemil, mas existem outros e uns nomes meio esdrúxulos, eu não vou lembrar de cabeça. Mas você tem que procurar, né, na casa agropecuária um remédio que tenha anticoccidianos. Quando você tem problema de cigamose, cigamose normalmente tem secreção, mas não é muita, mas tem ronco, tem espirro e o galo e a galinha fica muito assim, ó. Vira e mexe, tá com o pescoço assim, balançando para um lado e para o outro. Tem chance de ser cigamose. Cigamose é um verme que fica na traqueia. Então você precisa dar o remédio de verme junto com Sanagogo. Uma gota embaixo da língua, naquele furinho que tem ali. Desculpa, uma gota não. A gota ou as gotas naquele buraquinho debaixo da língua que é a traqueia. A quantidade de gotas você tem que olhar na bula conforme o tamanho do seu animal. Então aí eu acho que eu abrangi mais ou menos tudo que quanto é doença aí, né? Que são as principais que atacam a gente. Não adianta ficar correndo atrás de doença viral, não tem cura. Então precisa vacinar antes. Doença com fungo, você tem que manter a imunidade alta. Durante esses períodos de tratamento, dê preferência de dar uma ração pronta, aquela que você compra na casa agropecuária direto para fornecer, de preferência, porque ela tem alguns elementos também que podem ajudar no tratamento de doenças. Ela vem com alguns promotores de crescimento, coisa pouca, ela vem com anticoccidiáticos também, então isso vai te ajudar nesse processo. Não perde essa ideia. Fica atento a essa situação para você poder ter bons animais aí e ter uma boa produção, um bom desenvolvimento. Link na descrição do e-book de sanidade. Tudo que eu expliquei aqui tem bem detalhado no e-book de sanidade e muito mais. E tudo voltado à prevenção. Então fica atento, fica ligado. Link na descrição, adquire para você. Curte o vídeo, compartilha. Um grande abraço, até!